Ixi, agora eu não estou escutando. Ah, agora eu escuto. Sim, agora dá para escutar. Deixa eu arrumar aqui o ângulo da câmera. Maravilha, pessoal, voltamos. Peço desculpa pelo atraso no início da live também, porque estamos com alguns probleminhas técnicos. Confirmem para mim se está tudo certo para vocês, o vídeo, o áudio, tá? Vitor, você para mim tá travado, então dá uma olhadinha. E agora? Tá tudo certo? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me vendo? Acho que agora foi. Ah, deu certo. Muito bom, Renato. Vamos começar com essa live, dar um tempinho para o pessoal voltar. Como eu falei na intro agora, né? Estamos aí no nossa experiência de 10 dias com o Deepak Chopra, trabalhando um pouquinho a abundância, os relacionamentos. São 10 dias de meditação gratuita. Então, toda manhã você recebe uma mensagem no seu e-mail ou nos grupos do WhatsApp, onde a gente envia um link que você consegue acessar a meditação. Se você ainda não está participando, as meditações vão estar disponíveis até quinta-feira. Então, as meditações são curtas, de 20 minutos. Então, vocês conseguem fazer e colocar em dia. Aproveitem. É uma experiência que já está dando resultado em muitos alunos. E o de fato é maravilhoso quando a gente se fala de meditação e mantra. E falando nesse assunto aí de abundância e tudo mais, como eu falei para vocês na live que estava antes dessa aqui, nós temos uma surpresa aqui durante essa live para vocês. Temos uma novidade para contar. E vamos contar. Quando for ali no meio da live, a gente solta, Vitor. Falar um pouquinho sobre o que temos para vocês. Eu acredito que vocês vão amar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre abundância. Vamos falar sobre o maior erro que bloqueia a sua abundância. Então, hoje estamos aqui com o Vitor Diamantino, que vocês já conhecem. O Vitor sempre está aqui com a gente, já faz parte da Unity. E, Vitor, queria que você falasse um pouquinho, cumprimentasse o pessoal e se apresentasse também para as pessoas que ainda não te conhecem. Olá, que bom. Agora finalmente, né? Deu tudo certo. Isso não acontece por acaso, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre um assunto que é tão delicado quanto o dinheiro, quanto a abundância, tudo isso costuma gerar muita resistência. E é basicamente sobre o que nós vamos falar hoje, né? É basicamente sobre o que o Deepak Chopra também fala sabiamente nas palavras dele. E enquanto a gente não muda justamente o nosso campo, a gente não consegue acessar essa prosperidade, essa abundância. Então, o mais importante de tudo, só um instante, Renata, eu não estou conseguindo ver os comentários, acho que bloqueou para mim. Então, se aparecer para você, você me fala, tá? Se tiver alguma dúvida, tá? E justamente por conta dessa resistência, né, que conduz o campo. E isso, pessoal, se traduz de várias formas, né? No nosso corpo, na nossa família, na nossa carreira. E comigo não foi diferente. Eu venho de um sistema familiar que tinha muitos segredos familiares, muitas questões ocultas. E eu, antigamente, eu era uma pessoa totalmente fechada para o autoconhecimento, para essa abertura, né? Eu não tinha abertura nenhuma, eu era realmente muito cético a esse despertar da consciência. E basicamente, em 2020, foi o ano da pandemia, também foi um ano de grandes mudanças na minha vida. Eu descobri um câncer de tireoide em metástase. E um câncer, por si só, ele já costuma ser algo muito chamativo, né? Ele já exige de nós uma mudança. Agora, em metástase,
é como se fosse o nosso corpo gritando imediatamente, mude ou, infelizmente, a vida vai ter um destino final, digamos assim. Então, quando tudo aquilo aconteceu, eu rapidamente percebi que a minha vida, da forma que eu conduzia, não estava indo para um bom lugar, tanto em nível de amizades, tanto em nível de crenças, e foi nesse pequeno alarme que a vida me deu, foi que eu consegui, de fato, embarcar nessa busca do autoconhecimento e perceber que a única coisa... Vou te interromper. Travou? Vou te Ah, interromper rapidinho. Estão falando aqui sem volume. Tá. Pessoal, confere também no celular de vocês se tá tudo aumentado certinho, tá? E aí, se vocês puderem, se acontecer de travar ou congelar, comentem. Se estiver normal para vocês, vocês avisem também, tá? Se alguém comentar que congelou ou que travou, e para você tá normal, avisa aqui só pra gente saber, porque pode também ser a conexão de internet de vocês, tá bom? Aí a gente consegue prosseguir com a nossa live certinho. pois Pode é. continuar. Os comentários travaram aqui para mim também. Eu não estou conseguindo ver. Mas está dando para escutar e me ver, né, Renata? Tá. Então, perfeito. Então, pessoal, basicamente, quando tudo isso aconteceu, em vez de ficar inerte, né, a toda a situação, e também em vez de me entregar, né, porque muitas pessoas se entregam à dor, ao sofrimento. Isso é um ponto muito importante, porque elas não veem em si recursos para sair disso. Eu acho que também foi um grande insight de Deus de me mostrar que eu ainda tinha forças para sair daquele estado e encontrar um novo lugar. E no mesmo tempo que tudo isso aconteceu, eu fui perceber, eu descobri as constelações familiares, então para mim foi muito importante se apegar àquilo, porque a minha vida já não tinha sentido. Quando você percebe que está caminhando para um câncer que te leva para a morte, foi ali que eu percebi que a minha vida não tinha sentido. Então, quando eu vi os emaranhados, e o que são emaranhados? São coisas não resolvidas do nosso sistema familiar que afeta a nossa própria vida. Isso é muito simples, tá? Só que a gente fica reproduzindo histórias que não são nossas. Então, financeiramente, eu via que eu sempre começava projetos, eu era uma pessoa com muitas ideias, mas eles sempre terminavam da mesma forma. Eu comprava um curso, aí não concluía, já fazia outro, pegava um livro, lia o livro, aí já ficava desestimulado, comprava outro livro. Então, o que eu percebia? Que todos os meus ciclos, eles não tinham início, meio e fim. Eles só tinham ali início, meio e fim. Era literalmente deixar para lá. E aí, quando você percebe que isso vai acontecendo recorrentemente na sua vida, é que você percebe que existem padrões que estão te levando para sempre para o mesmo lugar. E isso é o primeiro passo. Então, quando eu tive essa percepção, eu quis conhecer a minha própria história, descobrir por que eu cheguei naquele ponto, por que a minha vida travou daquela forma, ao ponto de me adoecer. E foi aí que eu também descobri sobre o autoconhecimento no sentido da abundância, e descobri a Unity, que para mim, sem nenhuma dúvida, eu sempre falo nas lives, foi um dos grandes pilares que me ajudou a sustentar, né? A crescer de uma forma mais sólida, porque Dr. Joe Dispenza, Greg Braden, Deepak Chopra, todos esses grandes mestres me possibilitaram justamente trazer novos conhecimentos. E o conhecimento ele precisa de uma ação, precisa do nosso movimento. Só que enquanto você está inconsciente, você apenas reproduz aquilo que você viveu. E aquilo que você viveu vai ser no seu destino. Então, quando eu percebi isso, foi que, de fato, eu encontrei um novo caminho para a minha vida. Hoje eu atuo com as constelações familiares, sou advogado de formação, mas é neste mundo aqui do autoconhecimento que eu me descobri, que eu ajudo as pessoas a se inspirarem, porque basicamente, pessoal, é voltar para o fluxo do natural. É somente isso. E é por isso que nós vamos falar sobre o maior erro que nós cometemos em evitar a natureza. Estou respondendo um comentário aqui, a Maria Vera, falando que chegou agora. Maria, a gente começou a live agora também. Atrasamos um pouquinho, seja bem-vinda, seja bem-vindo todo mundo que está aqui. A história do Victor, assim, é realmente aquele acordar, né, Victor? Eu acredito que quando certas coisas acontecem também, para a gente poder inspirar outras pessoas, porque se não tivesse acontecido, você talvez não estaria aqui hoje, podendo compartilhar o seu conhecimento, sua sabedoria, sua energia com todos nós.
E às vezes nós nos pegamos nesse fora desse autoconhecimento. Eu acho que quando a gente encontra ele, é uma virada de chave incrível, porque quando a gente para de lutar contra o nosso próprio autoconhecimento, as coisas fluem naturalmente. Então, às vezes a gente tá nesse bloqueio, nessa trava, nessa crença limitante de não se permitir aprender mais. Às vezes nós achamos que sabemos demais ou sabemos tudo e não nos abrimos para aprender mais. Mas quando a gente quando nos permitimos sair dessa bolha e ao mesmo tempo entrar internamente e conhecer é uma virada de chave incrível que realmente o corpo, a mente, o estado de espírito ele muda. Então acontece curas, acontecem a prosperidade em si, mudanças de relações, de relacionamentos. Então, às vezes, as pessoas olham, eu vejo muita história das pessoas do antes e depois, e às vezes as pessoas olham uma história que era de derrota, de tristeza, você olhava e falava, não vai dar jeito, e quando de repente a pessoa aparece com outra energia, curada, saudável, e a gente fica se questionando o que aconteceu. E às vezes o que aconteceu a pessoa se encontrou ela onde ela deveria estar. E eu queria que você falasse um pouquinho, começasse a dar entrada nesse assunto desse maior, qual é o erro que impede a abundância. E a abundância, como diz o Dr. Joe Dispenza, não é algo que a gente procura externamente. É algo que a gente procura internamente, que a gente consegue cultivar. E quando a gente fala de abundância, as pessoas levam para a parte financeira já, a abundância, ai, chovendo dinheiro. Mas a abundância, ela abrange muito mais. É um assunto muito maior e mais grandioso do que a gente imagina. Sim, é verdade. Eu acho que é importante mesmo a gente começar pela abundância. Inclusive, eu já coloquei a live a luz dourada aqui hoje, tá vendo? O amarelo. Tá fraquinho porque tá de dia, a luz tá entrando aqui, mas já tô de amarelo também, para que todos nós aqui, você de verde também, todos nós acessamos essa energia da prosperidade, da abundância. Porque basicamente, Renata, a abundância, né? Vamos falar de abundância, ela se revela para nós o dia inteiro. Eu vou começar com você, né? Já me veio um pensamento aqui, eu vou falar sobre isso. Como que era a Renata antes da Sara e depois da Sara? Qual que é a sua percepção? Você acredita que eu falo você que eu não lembro? Porque realmente é uma virada de chave de alegria, de amor, diferente de qualquer coisa. Para quem não sabe, Sara é minha filha. E eu acho que a questão de propósito, de felicidade mesmo, porque é uma felicidade pura, é um amor puro que você trabalha o doar, mais o doar do que o receber. E isso é uma das 7 leis espirituais que o Deepak Chopra fala, dessa questão de que a abundância vem ao dar, porque aí você lança, né? E realmente, é um amor maravilhoso. Porque você sabe que aquela criança não vai te dar nada. Ela não pode retribuir de Exato. uma maneira. Só Só que, xixi com cozinho. só que é, é sobrenatural. É que nem o pessoal fala que é o amor que se assemelha ao amor de Deus. E realmente, quando a gente se torna mãe, parece que a gente se aproxima um pouco mais de Deus nesse Ah, sentido da vida. exato, Renato. Eu até me arrepio quando você fala isso, porque basicamente era nesse caminho que eu queria que você chegasse. Porque veja bem a sua história, a Renata, que sempre trabalhou, se dedicou, que tinha o seu relacionamento, seguindo sempre aquela linha linear, né? Aquela vida. Aí vem os acontecimentos, com a perda do seu pai, e ao mesmo tempo Deus vem com essa inundação de amor que é o nascimento da Sara. E aí veja bem, olha só como isso é interessante, tudo que você falou também. O momento em que você e o seu marido se unem, né, naquele instante, mesmo que seja um pequeno lapso na vida de qualquer pessoa, mesmo que você tenha vindo de uma outra situação, é um momento de amor que une aquele casal.
que transborda, aquele amor é tão grande que ele transborda. É um momento de uma conexão tão genuína, de um ato tão divino, que a vida tem o seu interesse natural de prosseguir. E é isso que a gente precisa perceber na nossa vida. O momento, a vida, ela tem um fluxo natural. Esse fluxo natural é sempre por mais vida. Então, qual que seria o nosso maior erro? Então, deixa eu falar já do erro. Mas para vocês chegarem a essa conclusão por vocês mesmos. Então, quando nós permitimos que essa vida se traduza por meio de nós, ela simplesmente acontece. E esse amor, ele é tão mais genuíno. Olha só a profundidade disso. Que, como a Renata falou, chega um momento que a gente se aproxima tanto desse amor do divino, que a gente já não tem tanto apego em trazer as coisas para a gente, em puxar e fazer resistência, a gente simplesmente dá. E é nesse momento que ela recebe apenas xixi e cocôzinho da vida dela, nos primeiros meses. Mas o amor dela é tão grande, aquilo transborda tanto dela, tanto do parceiro dela, que aquele amor contagia a sair, aquele amor vai preenchendo. Esse amor vai trazendo mais amor tanto para ela quanto para dentro da Sara e dentro dela do relacionamento. Então, o maior êxito que a gente tem que perceber que esse fluxo do amor, ele sempre vem em transbordo. Ele não vem com pausas pequenas de resistência, ele não é mitigado, ele não é algo que é cerceado, que é controlado, ele simplesmente flui. E o primeiro movimento que a gente tem que fazer é aceitar, é receber. E perceba na vida de vocês hoje, no instante que vocês estão vivendo. Será que vocês estão se apegando a algum detalhe, algum aspecto de algo que aconteceu no passado, alguma crença que os seus pais tinham sobre o dinheiro, que vocês estão trazendo para a própria vida? E perceba que, em vez de dar vida à vida, dar a continuidade a esse fluxo, você se apega tanto a isso que você vai criando um muro. E é esse muro que a gente começa a chamar de o grande erro, que vai te afastando daquilo que você deseja ser. Porque nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Nós somos essa continuidade da vida, de um momento de amor que os nossos pais tiveram. Nós somos tanto os nossos sonhos quanto os nossos fracassos. Nós somos tanto aquilo que nós temos de esperança para que nós possamos ser um dia. E todos nós somos esse fluxo contínuo da vida. Mas enquanto a gente se apega a algo que já não existe mais no momento presente, a uma dor que aconteceu no passado, a um sofrimento, a gente continua construindo tijolinho por tijolinho desse muro, que vai nos afastando daquilo que a gente deseja ver do outro lado, que é a prosperidade, que é a abundância, que é a saúde. Que a saúde é o principal caminho para que a gente perceba de fato essa abundância, porque a natureza nos mostra o caminho. A natureza tem ciclos, tem fluxos, e quando a gente respeita essa lei do divino, naturalmente a gente acessa essa porta da divindade, da abundância. Então, o principal ponto é a gente perceber que o grande erro mesmo é a resistência. É você se fechar ainda a algo que é só do passado, e veja como isso é pesado. É como se você quisesse carregar um cadáver de algo que já não existe mais, de um passado que já morreu, mas que você continua querendo trazer na sua mala. E aí ele vai ficando fedido, ele vai te afastando dos seus sonhos, mas você insiste em colocar isso na sua bagagem. Então perceba na sua vida hoje, o que te afasta desse momento que você gostaria de sentir em relação à abundância, em relação à presença dessa prosperidade. Porque o fluxo, ele é sempre contínuo, ele não para. Se ele para, é porque em algum nível de mente é que você travou. E a mentalidade adulta, né, que é algo que eu sempre gosto de falar, ela faz o que precisa ser feito. Ela não se apega a prazeres imediatos. E quanto dos prazeres imediatos nos afastam daquilo que a gente deseja? Tanto a nível de corpo, né? Tem gente que não respeita o processo de ir para academia, não consegue, prefere pedir alguma coisinha ali no iFood, porque vai saciar aquele desejo, mas depois fica remoendo, fica frustrado. Então veja que tudo aquilo que te conecta essa mentalidade mais adulta de respeitar o processo também vai te conduzindo a esse resultado que você deseja. Mas o primeiro passo de tudo, pessoal, é perceber que essa abundância, ela simplesmente já é.
E quando você se esquecer, olhe para a natureza. Isso é o que eu sempre faço, é o que eu sempre mostro para as pessoas, principalmente quando eu viajo para uma cachoeira, né? Que eu estava na Chapada dos Veadeiros, é perceber a imensidão desse mundo, perceber o quanto tudo já está criado. Nós só precisamos acessar e permitir que esse transbordo entre em nós para que ele possa se manifestar gradualmente na nossa vida. Este é o principal erro. O que você percebe disso, Renata, em relação à abundância? Concordo. Porque eu vou trazer uma questão da neurociência, né? A neurociência, ela diz, nós temos as conexões que nós fazemos na nossa mente, né? E uma frase que a Emily esses dias falou, que é sobre quando a gente reclama, a gente clama por mais. E por que eu vou falar de reclamação? Porque quando nós temos uma afirmação constante na nossa mente, os nossos neurônios, eles vão criando as conexões, né, na nossa mente, e a nossa mente automaticamente busca afirmar aquilo que nós estamos pensando. Então, quando nós temos essa resistência de o dinheiro não é para mim, o amor não é para mim, a felicidade não é para mim, automaticamente a nossa mente ela não entende o não, ela não entende o em negativo. Para ela são todas as afirmações. Então, quando a pessoa cria essa resistência de que não é para ela, ou ela tem uma crença ali enraizada nela, o subconsciente automaticamente tenta afirmar aquilo que está nela. Então, a pessoa vai tomar atitudes e ações que afirmam aquilo que ela acredita sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre a abundância. Então, quando nós criamos essa resistência em nós, e nós não temos a consciência de que existe esse enraizamento negativo em nós, nós vamos sempre gerar e criar padrões, ficar vivendo em ciclo, ficar repetindo as mesmas coisas, repetindo a história dos nossos pais, dos nossos avós, porque a gente cria exatamente esse ciclo mental. Então, não é só uma questão de energia, como as pessoas, quem não acredita em energia, mas é uma questão da neurociência, é uma questão mental. Então, por isso que é bom a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque uma coisa que eu falo, eu tô fazendo terapia, e às vezes a terapeuta ela fala uma coisa e minha cabeça parece que explode. E é realmente como se fosse uma luz que brilhasse ali, que a gente faz tanto sentido. E aí eu começo a ter consciência daquilo que eu estou tratando com ela no meu dia a dia. E aí eu consigo mudar esses pensamentos e trabalhar neles para conseguir fazer eles fluírem na linha que tem que trabalhar. Então, quando nós criamos essa resistência, né, de que sobre a abundância, não só financeira, mas outras abundâncias, ela existe exatamente pela falta do autoconhecimento e da consciência. E é como eu falo, não é algo fácil, né? Porque quando a gente vai se autoconhecer, a gente tem que lidar com as nossas dores. E lidar com dores é doído. Não é bom, não é confortável. A gente está aqui hoje, eu sempre falo pro Vitor que ele tem uma energia maravilhosa, assim, com as pessoas à volta dele. Mas acredito que pro Vitor estar hoje com essa energia, ele teve que enfrentar muitas coisas, né? Teve que passar pelos momentos de dor dele para ele chegar hoje e poder estar aqui conversando com a gente, compartilhando a história dele. Então, é um processo. E a gente precisa parar de estar resistente a esse processo. Porque o que eu vejo são pessoas que querem prosperar, querem ter relacionamentos maravilhosos, mas não querem enfrentar a si mesmas. Não querem enfrentar os pensamentos que elas têm, não querem enfrentar o processo, não querem enfrentar o que elas têm que fazer. E que a abundância, ela não é uma mágica, né? Não é de um dia para o outro. Você primeiro trabalha internamente em você, e trabalhando em você, automaticamente ela vem. Então, não é um processo externo. Tipo, eu vou trabalhar para conseguir mais, mais, mais. Eu vou entrar no Tinder e vou sair com um monte de pessoas até encontrar a pessoa certa. E não é assim que funciona. Porque se você estiver
tiver uma resistência e uma crença limitante sobre a vida financeira, por exemplo, você pode trabalhar 24 horas por dia. Você não vai conseguir prosperar, porque a sua mente vai tentar dar um jeito de gastar aquele dinheiro todo que você recebeu. Não vai sobrar, você não vai conseguir guardar, você não vai conseguir investir, porque aquilo que está enraizado em você vai querer afirmar essa falta. Então, é importante essas análises de pensamento. Eu gosto muito, às vezes, de parar, quando eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa que eu estou vendo que está dando um retorno negativo, eu paro e tento analisar tudo que está acontecendo, quais são os meus pensamentos, para tentar mudar. Porque é muito ruim, eu falo isso por experiência própria, e muito dolorido, e muito mais dolorido, você viver uma vida de ciclos do que você ter uma dor inicial agora pela mudança, sabe? É muito ruim você acordar todo dia tendo o mesmo resultado. Acordar todo dia se olhando e não gostando do que você está vendo no espelho, olhando sua vida financeira e ela não vai para frente, vendo seus relacionamentos, amizades, família, tudo indo por água abaixo, diariamente. É dolorido. Só que é necessário que a gente tire de nós esse olhar também de que tudo está dando errado e que sempre vai ser assim. Eu acredito muito também na resistência do merecimento. E às vezes a pessoa ela vive um ciclo de coisas negativas porque na mente dela, no subconsciente, ela acha que não merece ter um bom relacionamento, ser feliz, ser próspero, porque os pais não foram prósperos, porque os avós não foram prósperos. E a pessoa cria essa crença, é uma crença, gente, ela vem sutil. A pessoa às vezes nem sabe que tem. Mas ela tá ali. E a gente precisa entender o porquê. Às vezes, para você, prosperar dói. Porque às vezes, para você ter um bom relacionamento é estranho. E a gente precisa trabalhar isso na gente e fazer essas perguntas. Fazer esses questionamentos. Porque o questionamento, às vezes a gente acha que é besteira me questionar. Mas o subconsciente é muito esperto. Quando você questiona, ele traz a resposta. E nós precisamos trabalhar isso, porque quem vive em ciclo sabe a dor que é, mas você tem chance hoje de mudar isso, de poder observar isso e de poder começar. Vai doer um pouquinho, o autoconhecimento ele dói no começo, mas depois que você entrar nesse caminho, você vai ver que a sua vida ela vai mudar. Porque você começa a mudar os pensamentos que você tem sobre você, sobre sobre a família, e automaticamente as coisas vêm a você, sabe? Porque quando você começa a ter pensamentos mais positivos sobre você, e crenças mais positivas sobre quem você começa a ter ações, atitudes que aproximam mais pessoas de você, que aproxima mais a organização financeira, você começa a ter uma vida mais sábia, digamos assim. E com certeza, Renata, você falou sobre crenças, né, que advêm da nossa família. E basicamente a gente tem que perceber que nós somos como um celular, né? Um celular, vamos com um iPhone. E aí dentro daquele iPhone, né, que ele começou lá nos anos 2000, acho que 2010, acho que 2010, tivemos o primeiro iPhone. Se você tivesse o mesmo sistema operacional de 2010 e 2025, como que esse sistema estaria rodando hoje? A questão é, será que ele estaria rodando? Porque quando a gente carrega questões lá do nosso passado, daquilo que a gente vivenciou no âmbito familiar, a gente traz aquele passado para o nosso momento presente. E por que isso é tão fundamental a gente perceber? E como a Renata trouxe da neurociência, esses caminhos sinápticos, eles vão sendo construídos ao longo da nossa vida. E eles estão aqui no nosso cérebro. Se a gente não se questiona, se a gente não faz um stop e começa a observá-los, eles continuamente vão sendo reproduzidos naquela mesma mecânica, naquele mesmo fluxo. E o nosso cérebro ele não tem o interesse em gastar energia.
ele gosta de ficar no modo mais econômico Peraí, possível. Vitor. Eu só falou que tá baixo o seu som. O meu som tá baixo? Não, pra mim tá bom. Pra mim tá muito boa. Ele tá no mais alto possível. Tá. Se precisar, eu coloco o microfone aqui. Tá? Veja se mantém. É que eu também não tava falando, né? Mas basicamente, então, quando a gente percebe esses caminhos que o nosso cérebro nosso cérebro foi sendo construído, e a gente começa a identificar esse percurso, a gente tem essa possibilidade justamente de trazer novos softwares, de colocar novos conhecimentos, novos comandos. E este aqui é o principal ponto, pessoal. Porque senão você vai viver que nem aquela pessoa utópica de falar que ia acessar a energia. Pronto, aí você está abundante. E não é assim que a vida acontece. A gente primeiro precisa acessar esse autoconhecimento, internalizar, para que a gente consiga ser ele de forma mais natural e fluida. Porque senão a gente só vai ver isso na vida dos outros e a gente não vai conseguir acessar na nossa própria vida. E um dos principais pontos também que nos afasta da verdadeira abundância é o julgamento. Quando a gente vê situações que nos tornam indignados em relação a algo, a gente naturalmente se afasta, porque a gente entra naquele princípio da reclamação. A gente entra no princípio da separação. E como eu falei para vocês no início da live, todo movimento de amor, de abundância, ele é completo, ele é genuíno, ele transborda. Então, quando você perceber que você está em excesso de julgamento, você vê a vida dos outros, aí você começa a criticar, inspira, solta o ar e volte a trazer mais fluxo sanguíneo para o seu cérebro, porque dias ruins todos nós temos. Inclusive, um dia desses eu estava dirigindo, aí caiu a luz, aí eu pensei, inspira, solta. E eu faço esse exercício a todo instante, porque senão me torno aquilo que me deixa chateado, que me deixa com raiva, e eu fico vibrando isso ao longo do dia inteiro e eu não consigo sair dessa situação. Então, se algo aconteceu no seu dia, se permita viver aquela emoção ao longo do dia, ou no máximo 24 horas, que é uma das regras que eu trago para a minha vida, mas solte isso. Porque se você não soltar, isso vai começar a moldar a sua personalidade. E o que era para ser um momento de humor, alguma situação que aconteceu, se torna quem você é. Porque você é moldada, a forma como você lida com o trauma depende muito de como você olha para ele, de como você olha para aquela situação. Porque todos nós passamos por traumas, digamos assim. Tem gente que consegue lidar com ele e consegue sair mais resiliente. Tem gente que não, que fica preso, que perde energia e tempo, porque não tem o conhecimento. Então, quanto mais você conseguiu perceber uma situação que está travando o fluxo da abundância na sua vida, na saúde, na sua carreira, nos seus relacionamentos, observe o quanto isso está apegado a um passado. Inclusive, Renata, se você me permitir, eu queria fazer um exercício com o pessoal aqui, se puder. Então, vamos fazer esse exercício aqui, bem breve, para que vocês possam identificar rapidamente os aspectos da abundância e do dinheiro na vida de vocês. Identifique hoje como que a sua família lidava com o dinheiro. Como que você foi ensinado a lidar com o dinheiro. Perceba na sua própria vida o que o dinheiro significa. Significa algo pesado? Significa algo leve para realizar os seus sonhos? Significa dor? Significa problema? Perceba, identifique. Você pode escrever isso num papel agora, para ficar mais claro, ou você pode só mentalizar. Veja bem, como que é a sua relação com o dinheiro e como você se sente diante disso. Segundo aspecto, depois de identificar, agora você vai ressignificar essa questão do dinheiro na sua vida. Então, se você disse que o dinheiro ele entra com muito esforço, você vai dizer: eu permito que o dinheiro entre na minha vida com mais leveza, pelo que eu sou, apenas porque eu me sinto bem remunerado para receber o dinheiro. O dinheiro entra na minha vida com facilidade. Então, pegue aquela sentença que é a crença negativa e transforme ela em algo positivo, ok? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, para que você possa agora avançar no sentido de trazer abundância na sua vida. Você vai escrever uma carta. Uma carta direcionada para o dinheiro.
ou para abundância, se você preferir. Você vai escrever coisas do tipo: durante muito tempo eu tinha muita rejeição a você, eu achava que ter dinheiro era algo errado, porque os meus pais não tiveram. Então, sempre que eu ganhava algo, eu buscava gastar rapidamente. Eu não permitia que você entrasse na minha vida, que você ficasse. Eu gastava com besteiras, eu doava para as pessoas e, principalmente, eu não te respeitava. Mas agora, querido dinheiro, eu vejo você e eu considero você importante na vida. Você não é tudo, você não é a vida, mas você faz parte da vida. E com você eu consigo realizar os meus sonhos, eu consigo cuidar da minha saúde, eu consigo ajudar as pessoas que eu amo. Então você é bem-vindo, você faz parte. Terceiro ponto, quarto ponto, depois que você identificar, depois de ressignificar, fazer a carta, você vai para o quarto passo. Ao longo de 7 dias, você vai ler essa carta em voz alta. Eu prefiro que vocês façam isso antes de dormir, que é justamente quando as ondas estão as ondas cerebrais, elas estão mais brandas, você está mais suscetível. É por isso que Jesus falava: quando for dormir, feche a porta e ora com o Pai em secreto, porque este é o momento que o seu cérebro começa a estar mais aberto para a mudança. Então, diga em voz alta aquela carta que você escreveu, permita que isso ressoe no seu coração. E depois desses 7 dias, você pode rasgar ou simplesmente queimar, enterrar, fazer o que você achar melhor para que você transmute essa energia. E perceba ao longo do tempo se houve uma mudança, porque basicamente, para que o dinheiro entre na sua vida, para que você acesse a abundância, ela precisa primeiro ser trazida para dentro. Senão, você não vai encontrar fora. E hoje as redes sociais, elas são uma ótima ferramenta para você se inspirar, para você contemplar o belo, para você trazê-lo para dentro de você. Mas enquanto você usar as redes sociais como de uma forma infantil, para gerar comparação, para gerar raiva, ressentimento, você não vai acessar aquilo que ela nos permite, que é justamente contemplar o belo, para que esse belo seja trazido para dentro de nós também. E com isso, naturalmente, você vai passar a trazer para a sua vida mais essa portinha, né? Essa energia da abundância, e você vai conseguir cada vez mais conquistar aquilo que você deseja, os seus sonhos, porque é algo que eu acredito muito, tá, Renata? Pessoas felizes não têm tempo de ficar reclamando por aí, não tem tempo de ficar julgando os outros, não tem tempo de mimimi. Eu mesmo sou uma pessoa que eu só compartilho coisas boas nas redes sociais, não compartilho polêmica para ganhar seguidor, para ganhar atenção, porque eu quero pessoas assim como eu, que olhem para a vida com esse amor e que a gente possa cada vez mais compartilhar esse amor para tornar esse lugar bom, porque ainda temos os nossos filhos para viver por aqui, temos outras gerações para estarem presentes, e vejam bem, gerações que às vezes a gente nem vai conhecer, pessoas que a gente sequer vai saber que vão existir, mas a gente deixa esse legado de amor, porque a gente acredita tanto nisso, isso passa a fazer tão parte da nossa história, que a gente deixa esse legado de amor. E assim como a Renata falou com a filhinha dela, com a Sarinha, é um amor que não precisa de algo. Ela não precisa dar algo para a Renata para que ela sinta esse amor. E é este nível de amor que nós precisamos alcançar para que a verdadeira abundância transcenda as nossas individualidades e acerte cada vez mais pessoas desse mundo e que a gente construa cada vez algo melhor para a nossa existência, né? Maravilha. Eu gostei muito desse exercício que você passou. Um exercício que eu gosto, é um exercício diário, digamos assim, que eu gosto de fazer, é sempre a gente questionar as nossas emoções, né? Você falou sobre a questão de reclamar, e eu falo assim, é uma coisa que eu já conversei muito em terapia, da questão de pensamentos negativos e a reclamação também. Porque eu falo, teve uma época que eu estava viciada em reclamar. Viciada em reclamar. E foi uma das épocas que eu fiquei mais doente, que eu fiquei mais estressada, em que eu tinha muitas palpitações, tudo isso, porque foi uma época em que eu reclamava muito.
Então, quando eu falo da questão de questionar as emoções, é sempre questionar por que eu sinto raiva? Por que eu tô sentindo raiva da pessoa tal? O que ela tá fazendo que está refletindo em alguma coisa em mim? Ah, por que eu tô... Dos sentimentos negativos, eu falo. Porque quando comecei a reclamar, o costume da reclamação, automaticamente toda a energia à minha volta, tudo o que acontecia, eu parecia que causava mais vontade de reclamar. Mais vontade de reclamar. Porque começou a criar aquele vício, sabe? De que, tá, sol. Reclamava do sol. É. Tá chovendo, vou reclamar que tá chovendo. E eu falo dessa questão porque quando nós reclamamos do outro, nós também estamos afirmando algo em nós. E criando esse ciclo negativo também. Então, quando o Vitor fala, por exemplo, das redes sociais, eu vejo muito a pessoas que têm problema com autoestima ou até questão financeira mesmo, de não conseguirem ser felizes ou ter uma alegria por uma outra pessoa que esteja prosperando. Ou uma outra pessoa que esteja num jeito X ou Y. E às vezes a pessoa está aqui nas redes sociais alimentando nela isso. E ela vai vendo a vida do influencer, vai vendo a vida das outras pessoas e vai colocando no coração dela aquela comparação, aquele sentimento de não merecimento, ou de que isso é para essa pessoa porque ela é sortuda. E a pessoa vai reafirmando essas coisas negativas nela. E a gente precisa trabalhar isso em nós, de se alegrar também pelos outros, né? Exatamente entra nesse fluxo do dar. Aqui nas redes sociais, eu falo, é um perigo, né? A gente entra naquele. A pessoa mostra aqui o que ela quer mostrar. E ninguém vai mostrar as dores, né? As pessoas normalmente mostram aqui o, a melhor foto que ela quer postar, da comida que ela acha mais bonita, da viagem que ela acha mais bonita. E às vezes a pessoa, quando ela não tem esse autoconhecimento desenvolvido, ao invés de ela se inspirar e pensar, um dia eu quero ir neste lugar. Vitor tá lá na Chapada. Eu falo assim, olha que lugar bonito, um dia eu quero ir lá conhecer esse lugar também, sentir essa energia. E a gente precisa trabalhar isso em nós. De olhar para o outro sem esse olhar de falta em nós. De inveja, de não merecimento. Porque quando a gente começa a olhar para o outro com um olhar que a gente gostaria que as pessoas olhassem para nós, as coisas mudam. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo numa madrugada, enquanto eu estava cuidando da Sara. E eu estava muito estressada. Tava muito estressada. Já era assim, acho que a quarta noite que ela estava acordando de madrugada. E eu tava assim, chorando de estresse mesmo. E tava vindo em mim um sentimento de raiva. Não raiva da minha filha, mas da situação, porque eu tava sem dormir há 4 dias. E aí eu ouvi Deus falando comigo nessa madrugada. E ele falou exatamente assim: como que você gostaria de ser tratada por mim? Se você, como que você gosta de ser tratada por mim quando você tá chorando? Quando você tá precisando? E isso me deu um negócio na minha cabeça de começar a levar a maternidade como fazendo para Deus. Então eu comecei a olhar para o outro como servindo a Deus. Por exemplo, se eu receber Jesus na minha casa hoje, eu vou querer a casa arrumada, vou querer dar a melhor comida para ele. Então, do mesmo modo que eu quero isso para ele, por que eu não faço isso para mim? Ou para minha família? Por que eu não faço a melhor refeição? Por que eu não deixo a minha casa sempre arrumada para minha família? Entende? Quando eu mudei esse olhar de começar a ver Jesus em outras pessoas, começar a ver Deus na outra pessoa, automaticamente esse julgamento que você falou
E essas reclamações, elas cessam. Porque você começa a olhar para o outro com o olhar de como você gostaria que Deus te visse. Como você gostaria que Deus cuidasse de você, é o jeito que você vai tratar o outro. E isso também é sobre abundância. Porque quando você começa a ter esse olhar divino, automaticamente o divino vem para você. Porque a vida, ela vira esse ciclo. E quando você está nessa vibração de dar, sem esperar nada em troca, que é o que eu faço hoje pela Sara, você recebe algo que não tem como explicar. Se eu falar para você que eu consigo explicar o que eu sinto pela minha filha, não tem. Não tem como explicar. É uma abundância de amor. É uma abundância de amor, assim, que transborda sobre outras crianças. Se eu estiver perto de outra criança, eu vou querer dar àquela criança o mesmo amor que eu dou para minha filha. Então, quando a gente cria essa atmosfera da abundância, né, de alegria e do divino, a gente automaticamente transborda para outras pessoas. E, e é maravilhoso, porque é a mesma, mas também o inverso acontece, né? Quando você está num ambiente de reclamação, de coisa pequena, de não merecimento, você também acaba transbordando sobre as pessoas que estão à sua volta e as pessoas vão se distanciando. E ninguém gosta de ficar perto de alguém que está com uma energia super baixa, que só de você chegar perto você já passa mal, a pressão já cai. Então, que a pessoa está negativada. Esse ponto é importante falar, Renata, porque por isso que às vezes a gente vai precisar dizer não. Aprender a dizer não a ambientes que drenam a nossa energia, que nos consomem. Porque como você pode ser a presença de luz se toda hora você está tendo que desviar esse fluxo para fora, para outras pessoas que estão retirando de você a possibilidade de justamente você sentir essa abundância dentro de si. E esse aspecto, ele exige muito dessa maturidade, de saber dizer não, de reconhecer que às vezes até mesmo a família, tá? Por isso que é importante eu falar, porque algumas pessoas não entendem muito bem isso, mas perceba que o amor é incondicional. O amor que você sente pelos seus pais, por mais que eles tenham falhado com você em algum aspecto, esse amor ele pode ser incondicional. Mas a convivência pode ser também condicional. Porque quando você ama essas pessoas dentro de si, não precisa estar necessariamente perto para que você sinta esse amor. Você pode estar em outro lugar do mundo e sentir essa presença. Mas às vezes você veio de um ambiente que trouxe sofrimento, que trouxe muitas dores, às vezes alguns pais narcisistas, às vezes você passou por algum tipo de abuso, e tudo isso, ainda quando está muito próximo, ele revive todos os momentos daquele trauma. Então, o amor que você tem aos seus pais é pela vida que você recebeu. Se você tiver pelo menos algo para receber dos seus pais para ser grato, seja grato por essa vida, porque foi o maior presente de fato que você recebeu. E você pode amar os seus pais por esse presente, mas pode não gostar de algo que eles tenham te dado, que eles tenham te feito, porque isso é o lado humano que eles carregam. Essa é a fraqueza que eles têm, assim como você de ser humano. Então, os problemas, isso você pode deixar com eles, mas aquele amor que te trouxe até aqui, que te abriu as portas para a vida, isso você diz sim. E é isso que muda tudo, porque você começa a ver as pessoas que já acessaram essa abundância que você deseja, e você passa a abençoá-las. Você vê que elas construíram esse caminho, então que você também pode construir esse caminho. É por isso que a gente para de julgar, a gente para de falar da vida dos outros e abençoa. Eu te abençoo. Se você chegou aí, eu também posso chegar, porque esse é o fluxo da vida. As pessoas vão deixando de fazer parte, outras nascem, novos caminhos são conquistados, novos caminhos são vivenciados. Mas desde que você reconheça dentro de si essa capacidade de também percorrer. Porque quanto mais você julga, mais você se afasta, mais você trava a sua vida, mais você coloca resistência. E isso não é abundância. Esse é o maior erro que te impede de viver aquilo que você sempre sonhou. Que maravilha. Eu gostei muito de você falar dessa. Eu te abençoo. Eu acho que é algo que a gente precisa aprender, né? Sobre abençoar o outro. E aí, isso me lembrou uma coisa que eu pensei no finalzinho do ano passado, eu acho, quando eu estava em terapia.
Ai, gente, a terapia é maravilhosa. Faça terapia. Mas sobre a questão da comparação, né? Que quando a gente se compara ao outro, ou quando a gente tem essa crença limitante de que tudo é para o outro, de que a abundância é para o outro, de que a felicidade, o amor é para o outro, que a gente não merece nada, a gente acaba sendo muito injusto com a nossa própria jornada, né? Porque eu não vivi o que o Vitor viveu, mas eu tenho as minhas dores. O Vitor não viveu o que eu vivi, mas ele tem as dores particulares dele. E quando a gente aprende a respeitar isso, a respeitar a nossa própria história, a gente consegue caminhar em paz. Né? O Deepak Chopra fala da questão da gratidão, de que a gratidão é a chave da abundância. Então, quando nós entendemos isso, somos gratos pelos nossos pais. Isso foi um exercício que eu aprendi com você, Vitor, dessa questão dos pais, de olhar para o pai e para a mãe, mesmo que tenha sido um relacionamento entre você e seus pais, você e seus antepassados, um relacionamento que não tenha sido tão como você gostaria, né? Tão tradicional, talvez você não tenha sido tão amado como gostaria, não tenha recebido, tenha vivido num lar que não tinha tanta prosperidade financeira. E às vezes a gente vê muitos adultos que crescem e que tudo é culpa dos pais, né? Ah, porque meu pai não abriu um negócio próprio, senão hoje eu seria dona da minha própria empresa. Porque minha mãe isso, meu pai aquilo. Só que chega uma hora de que a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida adulta. E precisamos ser gratos pelo que foi, porque eles deram o que eles poderiam. E foi um exercício que eu fiz na minha própria mente, né, em relação aos meus pais, de que eles fizeram o que eles podiam fazer com o que eles tinham, as informações que eles tinham na época, com as condições que eles tinham na época. Mas isso não pode ser mais desculpa para que eu prossiga errando e vivendo um ciclo do que eu não quero passar para minha filha. Isso foi uma coisa que a maternidade abriu muito a minha mente sobre o que eu não queria mais, sabe? Porque até um certo ponto da nossa vida, a gente vai aceitando as coisas no automático. Mas quando vem algo que acontece dessa questão da maternidade, me fez filtrar tudo que eu não queria. Tipo, opa, não quero que a minha filha prossiga com esse trauma, não quero que a minha filha prossiga com esse pensamento, com esse ciclo. Então, precisa acabar em mim. Quando a gente entende que certas coisas precisam acabar na gente para que as coisas comecem a fluir, a gente cura a gente e ajuda a curar a geração futura. E ser grato, agradecer pelo que passou, pelas condições que aconteceram, tudo que te trouxe até aqui, né? E começar a fazer agora, respeitando quem você é, seu corpo, sua vida, sem se comparar com o outro, né? Sem ficar fazendo essa régua injusta, que é injusta com a gente mesmo. Toda vez que eu venho uma crença limitante sobre mim de alguma coisa, eu sempre penso, opa, essa pessoa ela não viveu a minha história. E então ela não pode fazer por mim e eu também não posso fazer igual a ela, porque eu preciso fazer com as minhas condições no momento. Então, sou grata pelo que está acontecendo agora e escolho mudar. Então, e é aí que a gente começa a mudança, a gente ter essa consciência. Eu falo, a consciência, ela me tirou de lugares muito escuros, né? Eu sempre chamo a depressão dessa forma. Eu falo que a depressão é o lugar escuro. Então, eu passei por um processo bem profundo de depressão, de ansiedade, que só a consciência, só o autoconhecimento e a misericórdia de Deus para me tirar desse lugar e poder abraçar a minha história com mais amor, com mais carinho e entender que agora eu posso escrever uma nova história, sabe? Então, você está aqui na live, saiba que você pode também escrever uma nova história. Você não é a Renata, você não precisa ser igual a Renata, não precisa ser igual ao Victor, mas você pode ser igual a você. Fala que esse é o nosso superpoder. O nosso superpoder é ser nós mesmos.
Então, ninguém pode ser você, né? Esse é o seu superpoder. Você tem o seu talento, você tem as suas qualidades e é através disso que você vai começar hoje, né? Te convido a começar hoje essa mudança na sua vida, sabe? Que vocês alcancem essa consciência. Um pouquinho de cada vez, ela não acontece de um dia para o outro, porque a nossa mente, ela sempre vai tentar lutar com o novo. Aí é possível, cada dia um pouquinho, né? A Mari perguntou assim nos comentários se as crenças limitantes seriam as nossas próprias expectativas. Vou passar para você, Vitor, e já quero que você fale um pouquinho sobre Encontre o Seu Lugar. Vamos liberar essa novidade. Mas repete a pergunta dela, por gentileza, que eu não lembro, não escutei. As crenças limitantes seriam as nossas próprias expectativas? Elas criam as expectativas? Elas são as nossas próprias expectativas. Ah, não necessariamente. É porque o ser humano, todos nós temos o desejo, o anseio de ter algo, mas quando a gente tem aquele tédio de possuir. Todos nós, tá? Isso a gente, de forma mais básica, começa com um pedido no iFood. Aqui no Brasil é o delivery de comida que a gente tem, o iFood. Então você fica com aquele desejo da comida chegar quando você come. Ai, será que era melhor ter pedido isso hoje? Pronto, amanhã eu já não vou entrar no biquíni que eu tanto queria. Então, sim. Muito das nossas crenças, elas moldam as nossas expectativas. E é por isso que a gente falou ao longo da live, desse autoconhecimento, e é principalmente, pessoal, no movimento de se afastar daquilo que às vezes você deseja e até do problema. É isso que a gente faz na constelação. Você se afasta daquela situação para que você possa compreender, para que você tenha mais assim ferramentas que te guiem de fato para aquilo que você deseja, guiado pelo seu coração. É isso. Porque a maior parte das nossas decisões vem muito de um cérebro infantil, de decisões, de uma mentalidade mais infantil. E quando a gente se afasta, a gente permite que o nosso cérebro, o nosso neocórtex, né, que é a esfera mais... que é a que mais levou o tempo de ser programada, de ser preparada, ela tenha mais fluxo sanguíneo para que a gente pense sobre aquilo que a gente quer. Se é realmente isso, se a gente está, às vezes, até mesmo persistindo em um erro, trazendo mais daquela expectativa infantil, ou a gente está buscando, de fato, algo que a gente vai crescer e, principalmente, ajudar não só nós, como os outros ao nosso redor. E isso vem muito dessa perspectiva, tá? De olhar para aquela situação e perceber quais são os ganhos e quem ganha com isso. E como a Renata falou, né? Eu estou preparando, em parceria com a Yuri, o meu projeto mais lindo de todos. Eu nunca tinha feito isso. Eu vou contar para vocês nessa live aqui. Eu fiquei muito com frio na barriga, porque todos os meus movimentos são ao vivo, do jeito que vai saindo, a gente vai fazendo. Mas eu consegui traduzir essa mensagem, e isso me emociona bastante, porque, de fato, é como se eu deixasse esse legado para as pessoas que vivem aqui neste planeta e para as próximas gerações. Não é um projeto do Vitor, mas é algo que realmente uma consciência, assim como Jesus deixou uma consciência para que a gente possa viver com desejo de mais vida. E é algo que em breve vocês vão ter acesso a isso. Um projeto e uma parceria que a gente construiu juntos ao longo dessa caminhada. Não começou hoje. A Unity faz parte de um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi ser acometido pelo câncer, e depois essa recuperação, tanto financeira, tanto de saúde, de relacionamento, né? Algo que a gente tem que falar, porque quando a gente não tem essa consciência, a gente vive com essa mentalidade de falta, com essa mentalidade de alguém que busca algo, com aquele anseio de ter aquilo que não recebeu lá atrás. E nada vai preencher. Porque esse amor ele só pode ser acessado dentro. E quando você acessa isso do seu lugar, com esse amor genuíno, as pessoas sentem isso, elas vivem isso perto de você, elas vão querer saber o que você fez para encontrar isso, o seu lugar no mundo. Mas percebo que, como a Renata também trouxe, cada um tem a sua história, cada um teve o seu momento de dor, de dificuldade, mas perceba que existe sim uma luz, não no final do túnel, tá? Não vai precisar percorrer o túnel para chegar no final da luz, não.
Você pode trazer essa luz agora, desde que você decida dar espaço, desde que você decida que a presença do divino acesse você. Porque como Jesus também disse, ao que tem, mais será dado. Mas se você ainda está buscando algo que você não tem, o que você vai ter para oferecer para o mundo? Então, percebam que você já tem tudo dentro de si para dar esse passo. Nós, eu e a Unity, né, em parceria, vamos te guiar em um processo para que você encontre essas ferramentas de forma prática, no seu tempo. O curso em si a gente vai falar mais para frente, mas são aulas de 10 minutos todos os dias que você pode fazer sem medo de ficar horas, não. Fiz 10 minutinhos, gostei, vou para a próxima, e você já faz o exercício, você já coloca aquilo em prática, você não vai precisar esperar uma semana, um ano para se movimentar. O seu movimento começa agora. E eu espero, assim como o Dr. Joe Dispenza, e ele falou, isso ficou marcado na minha mente, é que você não se sente, não se levante a mesma pessoa que você se sentou ao iniciar essa caminhada. Porque de fato você muda. De fato, a sua luz volta a desejar a vida. E quanto mais vida você desejar, mais vida você viver, mais vida vai chegar até você. E naturalmente isso é abundância, né, Renata? Isso você só faz do seu lugar. Porque enquanto você estiver buscando o lugar do outro, buscando algo do passado, você não olha para a vida. Vou aproveitar o gancho aqui e vou pedir para vocês comentarem aqui na live a palavra lugar, para vocês receberem a pré-inscrição do workshop que nós vamos ter com o Vitor. Vai ser agora no mês de março. No mês de março, aqui eu confuso ainda nos meses. Vai ser agora no mês de março, nós teremos um workshop, serão 3 dias com o Vitor. Então, 2 dias vocês vão receber o link de acesso. No último, nós vamos ter uma live para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho com vocês. E apenas aqui agora, não vou fazer nenhuma publicação agora ainda. Vamos apenas aqui para o pessoal que está na live. Se você comentar lugar, você vai receber no seu direct a pré-inscrição para esse workshop com o Vitor, tá? E é um workshop para que você encontre o seu lugar. E eu tenho assistido um pouquinho dos conteúdos que o Vitor tem mandado, que é um projeto muito maior, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é assim, algo que vai realmente transformar a vida de vocês. E estará totalmente em português, com o Vitor aí, o Vitor colocando vários exercícios práticos para poder ajudar vocês e guiar vocês nessa. Então, comentem aqui lugar para você receber esse link da pré-inscrição. E também, quando essa live for colocada no feed, você pode comentar lugar nos comentários da postagem, que você também vai receber esse link de pré-inscrição. Tá? E só para finalizar, Renata, também para avisar o pessoal, façam os projetos que a Unity traz, não só esse que nós estamos construindo juntos, mas o do Deepak Chopra, que foi um dos grandes mestres que me guiou para entender mais sobre a física quântica. E uma das leis que eu mais aplico na minha vida, que eu gosto dele, é a lei do menor esforço. Porque quando você, perceba bem, quando você é essa consciência da mudança, você apenas vive a partir disso. E você não força o caminho, você apenas se permite receber e vivenciar aquela consciência que você já é. E muito disso é algo que a gente nem falou ao longo da live sobre a lei da atração, né? E muitas pessoas usam de forma fantasiosa, mas basicamente a lei da atração é sobre você sentir aquele processo que você deseja ser, de você realmente vivenciar essa consciência, e tudo é sobre consciência. Se permita vivenciar, se permita ser esse fluxo do divino, transborde na vida dos outros, mesmo quando às vezes você não entenda o porquê de tal situação, mas nunca, nunca coloque um muro no seu coração, porque é exatamente isso que vai promover falta, vai promover desconfiança e vai promover mais separação entre você e o que você deseja. Perfeito, Vitor. Vamos, então, encerrando por aqui. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu quero te agradecer por estar aqui. Vocês que estão aqui também, quero agradecer vocês. Essa live vai estar salva, já vou colocar ela no feed. Lembrando para vocês que o workshop Encontre o Seu Lugar, ele é gratuito. Então, serão 3 dias que vocês vão ter acesso à inteligência, à sabedoria do Vitor.
podendo contar um pouquinho mais para vocês sobre tudo que nós falamos aqui também na live, sobre várias coisas, vários outros assuntos, porque vale muito a pena, tá? Então, se você ainda não comentou aqui, comenta lugar agora, mas quando encerrar aqui a live, vocês podem comentar no post para vocês receberem o link da pré-inscrição desse workshop gratuito com o Victor, né? Espero vocês nesse workshop em peso, né? Para aproveitar que é o nosso segundo lançamento, na verdade, em português. Mas o primeiro com o Victor está aqui há anos fazendo parte da Unity e escrevendo uma história maravilhosa com a gente, a história dele, acredito que tudo tem um propósito e o Victor está querendo compartilhar um pouquinho mais do propósito de vida dele com vocês, que nem eu falei. Quando a gente encontra a abundância, a gente transborda sobre a vida de outras pessoas. E agora o Victor vai poder aí transbordar a nível internacional sobre quem está em Portugal, quem está no Brasil, onde você estiver, você vai poder ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, tá? Uma boa semana para vocês. Quem está no Brasil, um bom feriado. Lembrando sempre de consciência, o autoconhecimento, ele pode te libertar. Tá? Vitor, muito obrigado. Você aproveite aí esses dias maravilhosos, esse sol, e aproveite o feriado, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Patrícia, que também faz parte desse movimento. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, comentem também quando a Renata for postar a live, né? Por favor, me coloque em colaboração, porque os comentários ficaram travados aqui para mim, então não vi o comentário de ninguém. Então comentem lá que eu vou responder com o maior carinho, para eu saber que você esteve com a gente nesse movimento. Porque isso é algo que eu acredito muito, pessoal. O despertar, ele não tem concorrência. Ele é um lugar para todos. Às vezes, uns vão ali mais para frente, né? E a gente vai pegando na mãozinha de quem está vindo atrás. Mas a grande festa vai ser celebrada por todos. E é isso que eu busco. Pessoas que realmente estejam animadas e que tenham algo para transbordar a partir do seu lugar. Porque de gente reclamando, já tem muita. Então, deixem com eles essa parte. Vamos celebrar essa vida. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer na vida de todos nós e nas próximas gerações. Até breve, pessoal. Nos vemos por aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom feriado.